Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André e hoje eu quero construir o gráfico da função y igual a x menos x ao quadrado dividido por 2 menos 3x mais x ao quadrado, tá? Esse é o exercício número 11 da página 286 do livro do James Stewart, Cálculo, volume 1, sétima edição. Pessoal, para construir o gráfico dessa função, tá? A gente precisa seguir um roteirozinho, tá? Eu não vou descrever esse roteiro todo aqui. O roteiro tem o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e isso costuma ficar muito longo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer, ou seja, eu vou solucionar os itens desse roteiro de construção do gráfico em vídeos separados. Vou fazer o vídeo parte 1, com a primeira parte do roteiro, depois o vídeo parte 2, com a segunda parte, e assim sucessivamente. O primeiro item para ajudar aí na construção desse gráfico, o item A, o primeiro passo do roteiro, é a gente verificar, né? Verificar o domínio dessa função. Dessa função. Além disso, encontrar as interseções com os eixos OX e OY. E, por fim, fazer estudo de sinais. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou fazer isso, tá, gente? Eu vou verificar o domínio dessa função, tá? Na verdade, teoricamente, o domínio da função já deveria ser dado quando você apresenta o enunciado da função, né? Quando você descreve a função, o domínio já deveria ter sido enunciado. Porém, nesse exercício aqui, o livro não apresentou o domínio. Então, a gente vai considerar o maior domínio real possível. Eu vou querer verificar junto com vocês todos os números, todos os valores que podem entrar no lugar do x. Para fazer isso, né, eu vou até anotar aqui, ó, domínio. Para fazer isso, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar que o denominador dessa função, né, o denominador de qualquer função, ele tem que ser sempre diferente de zero, porque não existe fração com denominador zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função que está no denominador, tá? 2 menos 3x mais x ao quadrado e vou montar uma inequação com ela. Vou falar que ela tem que ser diferente de zero. Vou resolver essa inequação aqui, tá, gente? Solucionando essa equação de segundo grau aí, vocês vão perceber que esse valor de x, né, ele vai ser igual, vou botar igual aqui, mas a gente sabe que tem que ser diferente, tá, gente? Aí vocês resolvam a equação de segundo grau da forma que vocês acharem melhor, tá? Ele tem que ser 1 ou 2. Tá bom, gente? Eu vou botar o sinal diferente. Na verdade, o x' tem que ser diferente de 1 e o x duas linhas tem que ser diferente de 2. Podem substituir esses dois números aí na equação, que vocês vão ver que isso daí, na inequação, que vocês vão ver que isso daí dá zero. Então, eu posso escrever que o domínio dessa função são os números reais, extraindo o 1 e o 2. Beleza, pessoal? Então, a situação do domínio, né, que é a primeira coisa que eu gostaria de fazer, isso daqui já está feito. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar a interseção dessa função com o eixo x e com o eixo y, tá? As interseções, gente, eu vou até fazer um asterisco aqui.
para indicar as partes. As interseções, primeiro eu vou calcular a raiz. Interseções com os eixos. Tá? Com os eixos. Primeiro eu vou verificar a raiz, tá, gente? Que é a interseção com o eixo x. Então, eu vou colocar aqui, ó, OX. Vou colocar entre parênteses. Raiz ou raízes, né? Vai depender se ele tem uma ou mais raízes. Vou até deixar aqui o parênteses em aberto aqui, que se tiver mais de uma, depois eu corrijo. Tá? Como que a gente verifica as raízes de uma função? A gente iguala ela a zero. Tá? Eu tenho que pegar essa função toda, igualar ela a zero. Mas quando eu igualar ela toda a zero, a parte que está no denominador vai passar para o outro lado multiplicando, vai zerar. Então, eu vou igualar só o numerador a zero. Toda vez que vocês tiverem uma função racional com numerador e denominador, para você encontrar as raízes, basta igualar o numerador a zero. Então, vou fazer isso lá, pessoal. X menos x ao quadrado igual a zero. Assim. X menos x ao quadrado igual a zero. Aqui eu tenho também uma equação, né? Uma equação de segundo grau, tá? Resolvendo essa equação aí, vocês podem fatorar ela, vocês vão ver que a resposta é x' igual a zero, ou x duas linhas, ruim é colocar x' x duas linhas, porque eu já usei esse símbolo lá em cima, né? Vou fazer x1 e x2. x1 igual a zero, ou x2 igual a 1, né, pessoal? A 1. Olha lá, bota 1 lá que vocês vão ver que zera a equação. Então, esses daí seriam os dois locais onde essa função intercepta o eixo x, são as raízes. Tá? Nesse caso aqui, ela tem duas raízes. Tá bom, gente? Agora vamos verificar. Na verdade, duas não, né? Uma. Porque a gente já identificou nessa parte do domínio que o x tem que ser diferente de 1. Então, na verdade, apesar da gente ter encontrado essa raiz aqui, ele não vai interceptar aqui, ó. O x2 igual a 1. Então, eu vou riscar ele. Essa daqui não vai. Então, a única raiz que tem é x1 igual a zero. Tá? Vou até anotar aqui, ó, x' tem que ser diferente de 1, tem que ser diferente de 2, e a raiz vai ser x1 igual a zero. Agora vamos verificar a interseção com o eixo y. A interseção com o eixo y, a gente calcula, descobre, né, calculando o f de zero da função. Tá? Então, vou fazer, ó, f de zero, vou substituir lá na função. 0 menos 0 ao quadrado dividido por 2 menos 3 vezes 0, por 2 menos 3 vezes 0, mais 0 ao quadrado. Isso vai dar 0 sobre 2, isso vai dar 0. Olha, então a interseção com o eixo y também é o zero. Isso significa que essa função está passando pelo ponto 0, 0, né? Porque no x, né, deu aqui, ó. No x deu 0. E no y deu agora 0 também, porque isso aqui é valor de y, tá, gente? O y deu 0 também, vou chamar de y1. Deu 0 também. Então, ela passa pelo ponto, pela origem, pelo ponto 0, 0. Tá? Isso é interessante, gente, porque a gente já sabe onde a função não pode passar, os valores que ela não encosta, né, no domínio. A gente sabe no eixo x e no eixo y por onde ela passa. E agora eu vou fazer o estudo de sinais só para saber os locais onde o gráfico estaria acima do eixo x e abaixo do eixo x. Eu vou anotar aqui, ó, estudo de sinais. Tá bom, pessoal?
Aí, o que, que eu vou fazer? Como que eu faço o estudo de sinais de uma função racional? Eu faço o estudo de sinais da função que está no numerador, depois eu faço o estudo dos sinais da função que está no denominador, e depois eu faço a regra dos sinais para descobrir a função racional, né, que é uma dividida pela outra. Então, vamos voltar aqui. Eu já gravei aqui na minha cabeça qual que está no numerador e qual que está no denominador. No numerador está isso daqui, ó, y igual x menos x ao quadrado. No denominador está isso daqui, ó, 2 menos 3x mais x ao quadrado, tá? E no final eu quero a função f de x, vou chamar ela de f de x lá em cima, porque ela está escrito y, né? Para não gerar confusão. Vou botar aqui, ó, f de x, tá? Vai ficar tudo certo. Como que eu vou fazer isso daí, gente? Eu vou anotar aqui como está o comportamento da função que está no numerador. Opa! Como é que está o comportamento da função que está no denominador e como está o comportamento da função que está no, que é a divisão das duas. Tá? A de cima eu já calculei as raízes, a primeira, x menos x ao quadrado. Lembrando que estudo de sinais a gente sempre tem que marcar as raízes. Então eu vou marcar, eu acho que a raiz deu 0. Opa, deu 0. E deu 1, né? Deu 1. A outra função que está no denominador, a gente calculou as raízes quando a gente fez aí na equação. Deu 1 e deu 2. São os dois números que a gente sabe que essa função não toca. Então, ela não passa na direção do 1 e não passa na direção do 2. Então, a única raiz mesmo é essa daqui. Ó. Tá bom? Mas o importante é eu saber como estão os sinais dessa função. Observem que essa primeira aqui é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Seria uma coisa mais ou menos assim. Ó. Qual o significado disso? Significa que os sinais do lado esquerdo do zero são negativos, os do lado entre o 0 e 1 são positivos, e os à direita do 1 são negativos. Beleza, gente? Essa segunda função, essa que está no denominador, é uma parábola com concavidade para baixo. Ela é assim. Desculpa, com concavidade para cima. Ela é assim. Parábola com concavidade para cima, porque o A aqui é positivo. Tá? Então, isso significa que ela tem sinais positivos aqui. Ela tem sinais negativos aqui, entre 1 e o 2, e positivos à direita do 2. Tá bom, pessoal? Agora eu vou fazer lá o estudo de sinais, né? Eu sei que a função racional, a divisão de uma por outra, eu vou ter como referência o 0, 1 e o 2. Lembrando que aqui seria a raiz da função. Lembrando que ela não passa na direção do 1 e nem na direção do 2. Alguma coisa está acontecendo aqui com o gráfico dessa função. Tá? Como é que eu vou saber se ela está acima ou abaixo do eixo x? Vou fazer a regrinha dos sinais. Menos com mais dá menos. Aqui é a esquerda do zero. Entre o 0 e o 1, dá mais com mais dá positivo. Certo? Entre o 1 e o 2, menos com menos vai dar mais. E depois, à direita do 2, menos com mais dá menos. Então, gente, esse é o estudo de sinais da função, tá? Eu posso fazer um resuminho aqui embaixo do que deu. O que deu é o seguinte, olha, só para vocês entenderem, a grosso modo, o gráfico está assim, ó. Ele está negativo à esquerda do zero, passa pelo zero, depois ele fica positivo, mas não esbarra na direção do zero. Tem um buraco aqui. Depois ele continua positivo e não toca na direção do 2. E depois ele está negativo aqui embaixo. Isso é a grosso modo, hein, gente? Não é isso que está... Assim, a ideia geral é essa que está em verde aí. Na hora que a gente for fazer a construção final do gráfico,
a gente vai entender perfeitamente como é que está. Essa daí é uma ideia geral, tá? Vou fazer só um resuminho aqui do que a gente encontrou, tá? Em resumo. Resumo. A gente encontrou que o domínio são os reais, extraindo 1 e o 2. A gente encontrou que f de x passa pelo ponto de coordenadas 0 e 0. E a gente encontrou que a esquerda do zero, então, se x for menor que zero, se x for menor que zero, então f de x é menor que zero também, negativo. Se o x estiver entre 0 e 1, se o x for igual a zero, então, que é a raiz, então f de x é igual a zero. Se o x, eu estou falando a palavra se, mas não estou escrevendo ali. Se o x estiver entre 0 e 1, se o x estiver entre 0 e 1, então f de x é o que, gente? Não lembro. Positivo. Positivo. Vou anotar aqui. Se x for igual a 1 ou x for igual a 2, então f de x não existe. Não existe. Eu ia botar o símbolo de não existe aqui, mas achei que ia ficar estranho. Deixa eu melhorar esse não existe aqui, por feio. Não existe. Tá? Se o x tiver entre 1 e 2, eu não lembro. Então, acho que era positivo. f de x é maior que zero. Vamos ver lá. 1 e 2 positivo. Maior que 2 era negativo. Nossa, que resumão, hein? Se x for maior que 2, então f de x era negativo. Menor que zero. Beleza, pessoal? Não precisava fazer esse resumo, não. Sabe por quê? Eu fiz só para ficar registrado aqui. Porque a regra dos sinais, a própria retinha numérica que já mostrava isso, e as informações de cima também mostravam isso. Então, assim, eu quis fazer, mas não há necessidade de fazer esse resumo. Beleza, pessoal? Agora eu vou para o vídeo parte 2, onde que eu vou para o item B do meu roteiro para construção de gráficos, que é verificar se a função tem assíntotas. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, hein?